Shalom, shalom, graça e paz, povo de Deus. Como vocês estão? Tudo bem? Bom, espero que vocês estejam bem. Hoje, iniciando então a nossa quarta aula do segundo módulo da nossa escola de princípios. Vocês lembram? Hoje é o final das 4 fases da visão celular. Então a gente passou pelo ganhar, pelo consolidar, pelo discipular e hoje então a gente vai estudar o enviar, o id do Senhor. Amém? Mas antes disso, coloca a mão no seu coração, vamos fazer uma oração. Amém? Olhe comigo. Senhor Jesus, obrigado, Deus, por mais essa oportunidade, Senhor, esta que o Senhor tem nos dado, Pai, de estarmos falando acerca do Teu reino, Senhor, ministrando, Senhor, o Teu evangelho, falando a respeito da Tua vontade sobre as nossas vidas, Senhor, de como nós vamos formar líderes de êxito, Senhor. Pai, que o Teu Espírito Santo, Senhor, se derrame sobre as nossas vidas e que possa, em nome de Jesus, clarear a nossa mente para aprendermos cada vez mais e mais de Ti, Senhor, para que nunca, jamais sejamos enganados pelo inimigo, Senhor, mas pelo contrário, que sejamos luz, Senhor, para as vidas que estão lá nas trevas, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém? Então, povo de Deus, vamos lá? Vamos para o nosso primeiro slide? Diz assim: preparando-se para enviar. Lá em Mateus capítulo 28, verso 19 ao 20, diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Então esse é um versículo, é um versículo bíblico muito abrangente. A gente usou o mesmo versículo para iniciar a aula passada, vocês lembram? Mateus capítulo 28, verso 19 e 20. Aqui tem a base do id de Jesus, do id, do enviar. Então, a gente passou pelo novo convertido vários processos, desde o ganhar, quando ele foi ganhado para Jesus, quando ele conheceu a célula, a igreja. Depois do ganhado, ele veio para o consolidado. Então a gente consolidou, a gente firmou uma aliança, laços de amizade, né? Líderes idôneos e irrepreensíveis. Depois a gente passou pelo consolidar. Ou melhor, pelo discipular, né? O consolidar eu já falei, pelo discipular, onde esse novo convertido aprendeu sobre Jesus, aprendeu como ser um líder, aprendeu os princípios do evangelho, né? Isso demanda tempo, levou muito tempo até aqui, leva anos para chegar até essa fase. Então agora é o enviar. E do que o enviar se trata? O enviar se trata de que o discipulador vai olhar para aquele discípulo, para aquele aspirante a líder, e vai ver nele uma maturidade, e vai dizer: pronto, você está pronto. E o enviar se trata de que agora, aquele discípulo que dependia do seu discipulado, não vai mais depender, porque agora ele vai andar com as suas próprias pernas e ter o seu próprio discipulado. Ele nunca vai sair debaixo da cobertura espiritual do seu pastor, mas ele vai agora estar apto para ter o seu próprio discipulado, ensinando novos convertidos, assim como foi feito com ele e assim como foi feito conosco. Amém? Vamos para o próximo slide? A visão celular como um instrumento de Deus é algo que deve ser trabalhada segundo as orientações que vêm do coração de Deus. Não podemos falar de enviar alguém sem compreender todo o processo que vem desde o ganhar, passando pela consolidação e treinamento, a fim de chegar, então, no enviar. Isso quer dizer que ninguém que não tenha sido ganho, consolidado e treinado para as tarefas de reproduzir em outros o que recebeu terá êxito em sua jornada. Bom, aqui nós temos uma informação muito importante, que é processos, etapas. Todos nós, líderes de êxito ou futuros líderes de êxito, precisamos passar pelas nossas etapas, pelos nossos processos. Existem processos em nossas vidas que são importantíssimos, processos
que são de extrema importância no sentido de nos deixar prontos e preparados para sermos líderes de êxito. Por exemplo, existem processos que vão nos deixar pronto para nós podermos lutar contra frustrações, por exemplo. E não tem como pular etapas, pular esses processos, porque eles são importantes para o nosso crescimento. Sem passar por essas etapas, por esses processos, nós não vamos conseguir ter êxito em nossa jornada, ter êxito em nosso discipulado. Eu preciso passar pela fase do ganhar, do consolidar e do discipular. Eu preciso passar por essas fases, por mais que doa, por mais que demore, por mais que seja, às vezes, difícil, porque falando assim, né, através de aulas, de videoaulas, parece que é um processo muito rápido, né? Muito fácil e rápido. Mas a realidade é que não é. O processo é longo, o processo é doloroso, demora, nós precisamos aprender e passar por muita coisa até chegar nesse ponto, até chegar nesse exato momento do envio, porque é de suma importância, é de extrema responsabilidade do discipulador que está enviando um discípulo, que aquele discípulo esteja pronto, para que ele não venha se frustrar e abandonar o seu ministério. Então, a importância das fases é a mesma, tanto do ganhar até o enviar, e que leva tempo, leva muito tempo. Não precisa ter pressa para enviar um novo líder, não precisa ter pressa. Vá com calma, vá devagar, vá ouvindo a voz de Deus e seguindo as direções do Espírito Santo e do seu pastor. Amém? Vamos para o próximo slide? Precisamos compreender que um discípulo que está sendo enviado precisou da sinergia de todo o processo para ter gerado em si as condições favoráveis a fim de sobreviver em meio às circunstâncias que esse líder há de enfrentar. Foi o que nós falamos, né? Precisamos concentrar forças no processo da visão como um todo. Sendo assim, o que gera um líder pronto para ser enviado é o processo e não o comissionamento. Ou seja, não podemos escolher uma pessoa por melhor que ela seja ou por mais qualidades que ela tenha e simplesmente enviá-la a uma missão para a qual não está pronta. Precisamos que todas as etapas do treinamento, a fim de que ela esteja o mais preparada possível para o que irá enfrentar. Bom, pessoal, nesse slide há muitas informações importantes. Primeiro delas, ser enviado, ser líder ou estar na posição de liderança não é uma coisa fácil. Como eu falei na aula passada, se eu não me engano, não tem a ver com glórias e honras e holofotes e altares. Não tem a ver com isso, tem a ver com serviço. Então não é uma coisa simples e fácil. Tem que ter um treinamento, precisa passar por um processo para poder aguentar as dificuldades e lutas que virão pela frente. Então, o enviado, a pessoa que for enviada, ela tem que estar pronta e não pelo comissionamento, não só pelo ID, mas sim pelo processo que ela passou. O que nos deixa pronto não é o envio, é o processo. O que nos deixa prontos e preparados não é o envio, é o processo. O envio é a cereja do bolo. O envio é a etapa vencedora de todo o processo que foi passado. Então você que já está quase no processo de envio, sabe do que eu estou falando. Você que já é líder e que já passou por esse processo, sabe do que eu estou falando. Entende a grandiosidade que é o processo. Você que está nas primeiras etapas e que está me assistindo, você ainda não sabe a dificuldade do processo e nem a importância dele, mas você vai saber, e é importante que você já ouça o que nós vamos falar aqui, para que você já tenha em mente que vai ser difícil, mas é muito importante para o teu crescimento. Todo o processo, do ganhar, do consolidar, do discipular e agora do enviar. Então,
o que vai dizer que aquele enviado vai estar pronto ou não, não é o ID, não é o envio, mas é o processo até chegar no envio, até chegar no ID. Por exemplo, eu sou pastor há 8 anos. Eu sou cristão há mais de 20 anos. E eu sou pastor há 8. Então foram muitos anos de treinamento e processos e dificuldades e vencendo batalhas que me fez chegar ao ID, ao pastorado. E mesmo assim continuamos passando por processos. E o que eu aprendi hoje? Que o envio, como eu falei antes, não são holofotes, mas é serviço. Serviço. E é muito importante que você tenha isso em mente, que se você está esperando grandes honras e glórias, fique sabendo que as honras e glórias não são para nós, são para Cristo. Para nós é o serviço. E não é uma coisa, não é algo que vai ser tedioso ou pesado ou ruim. Quando eu falo serviço, eu falo de algo que vai nos preencher totalmente. Algo que nos traz uma satisfação. É esse o serviço. Não quer dizer que você vai ficar cansado, nem oprimido ou sobrecarregado com o serviço. Mas é o contrário. Até Jesus mesmo diz: vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O serviço é algo que nos traz alívio, é algo que nos traz paz, é algo que nos traz satisfação. É como se a gente tivesse vencido, é como se a gente tivesse cumprido a nossa missão, ou cumprindo a nossa missão. Uma missão que é revelada pelo Espírito Santo. Através do quê? Do processo. A missão que é revelada pelo Espírito Santo, através do processo. Não do envio, mas do processo. Amém? Entendido até aqui? Vamos para o próximo slide. Quais são, então, esses passos que, formando o conjunto de ações que nos permitem enviar uma pessoa para cumprir o ID de Jesus? Vamos lá. Ninguém é enviado sem que primeiro seja ganho. Então, a pessoa precisa ser ganha, né? Para lá no final do processo ser enviada. Somente alguém consolidado suporta o treinamento. Recebendo o treinamento para prosperar na visão do reino. Bom, também há informações importantes nesse slide. Por exemplo, a pessoa que foi bem consolidada, o líder que fez um trabalho excelente de consolidação, aquela pessoa vai ter mais facilidade em suportar o treinamento, o processo. Por quê? Porque aquela pessoa, ou aquele novo convertido, ou aquele aspirante a líder, ele vai estar com suas esperanças, com seus sonhos e projetos firmados não no líder, mas em Jesus. O líder pode até frustrar as pessoas, mas Jesus nunca vai frustrar. Jesus nunca vai atingir, ou melhor, ele vai sempre superar as nossas expectativas. Jesus vai sempre superar as nossas expectativas. Então nós temos que estar alicerçados em Jesus para suportar o treinamento, consequentemente o ID. E recebendo um bom treinamento, à medida que o ID for se tornando cada vez mais realidade, nós vamos prosperar. O novo líder, aquele novo líder, ele vai prosperar na visão do reino. Ele vai prosperar na visão a qual ele foi enviada. O ID, as almas, as vidas. Amém? Eu fico muito feliz quando eu falo sobre isso, porque a própria palavra diz que o trabalho tem muito trabalho. A seara é muito grande. Tem muito trabalho. E os trabalhadores são poucos. Então é de muita satisfação e importância e alegria quando conseguimos formar um líder de êxito, enviar um líder de êxito que vai suportar as tempestades, vai suportar as dificuldades e vai ser vitorioso, formando novos líderes de êxito. Amém? Entendido?
A gente vai aprendendo passos, dicas, como passar por esses processos. Mas nada vai substituir a tua intimidade com Jesus. Nada vai substituir a tua oração, o teu achego com Jesus, a tua intimidade com Jesus. Nada substitui isso. E para ser um líder de êxito, é essencial a santidade. Essencial. Próximo slide, então. A maneira de compreender o processo de consolidação diz respeito ao acompanhamento junto a uma pessoa, a fim de que seja levada à maturidade cristã. Cremos que o sonho de todo pai é que seu filho tenha condições de um dia tomar decisões acertadas e um dia não mais tenha dependência plena de sua pessoa. Embora sempre o respeite como pai e sempre tenha em muitíssima conta a sua liderança, sempre ouvindo a sua voz. Cremos que nenhum pai quer que seu filho seja eternamente um bebê, que não tem condições de tomar decisões, ou mesmo que seja dependente de seu pai em tudo. Trabalhamos para gerar filhos espirituais que saibam administrar com autonomia, responsabilidade, respeito, santidade e temor a Deus e a seus líderes. Bom, esse texto, ele confirma aquilo que a gente vem falado já nessa aula e nas aulas anteriores, de que nós, líderes, somos ou temos um olhar, ou somos como que pais para os nossos discípulos ou para aquelas pessoas que estamos querendo formar líderes. Então, nenhum pai quer ver o seu filho dependente para sempre. O discipulador é a mesma coisa. Nós queremos que os discipulados, eles tenham capacidade de tomar decisões, de ser autônomos. Como eu falei anteriormente, de andar com as próprias pernas e terem os seus próprios discipulados. Precisamos chegar nesse nível. Não podemos parar no meio do processo ou parar no meio do caminho. Para que no ID, para que no envio, esse discípulo, esse novo líder, ele venha ter todas essas qualidades que nós falamos aqui, como respeito, responsabilidade, santidade, e se tornar um líder temente a Deus, com muito temor a Deus, com muita responsabilidade, para com a vida dele e a vida dos seus novos discípulos. Amém? Então, tudo vem a confirmar aquilo que a gente vai falando nas aulas anteriores. É importante que você assista a todas, porque uma vai complementando a outra. Amém? Vamos para o próximo slide? A esta altura do campeonato, o discípulo já tem dentro de si a consciência de que precisa de algo mais a fim de que seja e tenha o que Deus planejou para ele. Treinar fala de municiar, dar ao soldado armas com as quais poderá lutar sem ser destruído, além de ensiná-lo a usar estas armas. Em nosso caso, falamos de uma batalha espiritual na qual não podemos usar armas carnais, mas as espirituais em Cristo Jesus. Bom, esse slide, essas informações que a gente leu aqui, elas estão embutidas em todo o processo. A gente começa a ensinar os novos líderes, aqueles aspirantes a líderes, ou os novos convertidos, a gente começa a ensinar desde o ganhar, passando pelo consolidar e discipular, ensinando as armas que eles devem usar nessa nova missão, que é o envio. A gente lê lá em Efésios, capítulo 6, verso 10, algo semelhante ao que nós estamos falando aqui, que são a armadura espiritual, a armadura de Deus. É uma armadura que Deus disponibilizou para que os seus filhos possam usá-la nas guerras espirituais, porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. Quer dizer, eu luto orando, eu luto jejuando, eu luto me santificando. Eu luto dessa forma. Eu luto estudando a palavra. Eu luto discipulando pessoas. Eu luto consolidando pessoas. Eu luto não desistindo do processo. Não desistindo do nosso chamado. Ei, Deus te chamou para algo maior do que você pensa, do que você imagina. E de que forma que você vai saber?
ao longo do processo. Deus vai revelando para você o teu chamado, por que Ele te chamou, qual é a tua missão. Amém? Nós estamos dando aqui um direcionamento para você seguir. Nós estamos apontando um destino. Mas Deus, à medida que o processo vai acontecendo, Ele vai revelando a você o teu chamado. A você, vai falando com você. À medida que você vai vencendo os processos, você vai ficando cada vez mais apto a tomar suas próprias decisões. E assim, Deus falando diretamente com você, ao seu coração. O seu processo não, o seu chamado. Amém? Consegue entender? Cada um de nós tem um chamado. Você que está me assistindo tem um chamado. Você é importante. Se você está me ouvindo, é porque Deus quer falar algo no seu coração, que Deus quer te ensinar algo. Então aceite isso, creia. Creia e coloque em prática tudo que você está aprendendo até aqui. Amém? Vamos ver mais alguns processos? Vamos para o próximo slide. O que é preciso para ser enviado? Vamos lá, para fazer o fechamento. O que é preciso? Primeiro, humildade. Para você ser um líder de êxito, você precisa de humildade. Que ele cresça e que nós diminuamos. Segundo, honestidade. Você precisa ser honesto em tudo. Em tudo. Principalmente quando ninguém está vendo. Quando ninguém está vendo que você precisa ser honesto. Que você vai empregar essa honestidade. É quando ninguém está vendo. Ou quando você acha que ninguém está vendo. E o terceiro e último, renúncia. Volta para mim aqui. O que é a renúncia? Isso é algo muito importante. Humildade é importante, honestidade é importante. E a renúncia é quando você quer usufruir do teu sofá, mas o chamado que você tem no seu coração não deixa. E você tem que fazer uma escolha. Porque a escolha sempre é nossa. Bata no peito e repita assim: a escolha é minha. A escolha sempre é nossa. Então a renúncia é: eu renuncio o meu conforto. Eu renuncio aos prazeres da minha carne. Eu renuncio todas essas coisas para fazer aquilo pelo qual eu fui chamado. Para cumprir a minha missão. Mesmo que às vezes eu passe momentos de desconforto. Porque se trata disso. Se trata de não fazer mais a minha vontade, e sim a vontade do Pai. Jesus veio para fazer a vontade de Deus. Jesus passou por momentos desconfortáveis. A maior parte do processo de Jesus foi desconfortável. Jesus não fez o que ele queria. Ele disse: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Ele quis dizer o quê? Eu não queria estar passando por isso, mas não é a minha vontade que prevalece. Não é a minha vontade que prevalece. É a vontade do Pai. Jesus não queria passar pelo processo? Não. Jesus não queria passar pela separação do Pai, porque Ele carregou os nossos pecados. E os nossos pecados causam separação entre nós e Deus. E Jesus carregou o pecado do mundo. Era disso que se tratava. Jesus não queria ficar separado do Pai, porque Ele entendia a importância da presença do Pai. Então, a renúncia se trata de não fazer mais a nossa vontade, e sim a vontade de Deus. Eu estou falando para líderes. Eu estou falando para pessoas que se colocaram à disposição do Senhor para uma vida de liderança, uma vida de serviço, uma vida de renúncia, porque agora eu não faço mais a minha vontade, e sim a vontade de Deus. Amém? Eu estou falando com você. Sim, você que está me ouvindo. É para você. Não fuja dessa responsabilidade. Não fuja. Deus vai te recompensar. Não são homens que vão trazer a recompensa. É Deus que vai te recompensar por essa renúncia. Amém? Você crê nisso? Vamos para a conclusão então? Vamos para o próximo slide? Conclusão. Precisamos estabelecer uma base sólida para que o enviar possa surtir efeito, para qual for preparado.
Em vista disso, não devemos esquecer os princípios contidos na palavra de Deus, mostrando-nos vários exemplos de envio com sucesso. Se focalizarmos esses itens com muito cuidado, certamente teremos muito êxito na tarefa. Queridos, chegamos mais uma vez ao fim de mais uma aula. Eu espero que você tenha entendido os 4 processos, as 4 etapas da visão celular. Se você não fugir do processo, se você cumprir suas etapas, você vai ser um líder de êxito. Creia nisso. Creia nessa palavra que é para a sua vida. Amém? Bom, espero vocês na próxima aula, se Deus quiser. Espero que todos fiquem bem e fiquem com Deus. E até logo mais.